Ciro, o Grande, é assim que me chamam. Sou o fundador do Império Aquemênida, o maior império que o mundo já tinha visto até então. Nascido por volta de 600 a.C., herdei um pequeno reino na antiga Pérsia. Através de estratégia astuta e liderança notável, Ciro unificou várias tribos persas. Minha ambição ia além de unificar meu próprio povo. Eu tinha a visão de um vasto império que se estendesse por todo o mundo antigo. As conquistas de Ciro não eram meramente sobre expansão territorial. Ele possuía a visão de um império unificado onde diversas culturas poderiam coexistir. Ao contrário de muitos governantes que impunham sua própria cultura às populações conquistadas, eu adotei uma política de tolerância e respeito. O Império Persa, sob a liderança de Ciro, floresceu, tornando-se um farol de intercâmbio cultural e prosperidade econômica. Em 539 a.C., Ciro voltou suas atenções para a Babilônia, uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Suas muralhas imponentes e defesas formidáveis pareciam impenetráveis. No entanto, Ciro, conhecido por sua inteligência estratégica, elaborou um plano para superar os babilônios. Ele habilmente desviou o rio Eufrates, enfraquecendo as defesas da cidade. Essa manobra tática permitiu que o exército persa entrasse na Babilônia praticamente sem oposição. A conquista da Babilônia foi extraordinariamente sem sangue, um testemunho da destreza estratégica de Ciro. Os babilônios, cansados do reinado de Nabonido, acolheram Ciro como um libertador. A conquista da Babilônia por Ciro teve implicações profundas para o povo judeu. Por quase 70 anos, os judeus suportaram o cativeiro na Babilônia. Quando Ciro conquistou a Babilônia, ele emitiu um decreto que mudou o curso da história judaica. Este decreto, conhecido como o Édito de Ciro, nos permitiu retornar a Jerusalém e reconstruir nosso templo. O Édito de Ciro foi um ato notável de tolerância religiosa, sem precedentes no mundo antigo. A decisão de Ciro de libertar os judeus teve um impacto profundo sobre nós, permitindo-nos retornar à nossa terra natal e reconstruir nossas vidas. O reinado de Ciro, o Grande, foi marcado por um nível sem precedentes de tolerância e respeito pela diversidade cultural e religiosa. Ciro entendia que um império diverso poderia ser uma fonte de força em vez de fraqueza. Essa política de tolerância não era meramente uma questão de pragmatismo, mas originava-se da própria bússola moral de Ciro. A abordagem de Ciro para a governança fomentou um senso de unidade e lealdade entre os diversos povos dentro de seu vasto império. Essa atmosfera de tolerância permitiu que diferentes culturas florescessem dentro do Império Persa. Seção 5. O Cilindro de Ciro, uma antiga declaração de direitos humanos. Um dos artefatos mais significativos do reinado de Ciro é o Cilindro de Ciro, um cilindro de argila inscrito em escrita cuneiforme acadiana. Descoberto nas ruínas da Babilônia no século XIX, o Cilindro de Ciro forneceu aos historiadores informações valiosas sobre o reinado de Ciro e suas políticas. Ele enfatiza o respeito de Ciro pelos deuses babilônicos e seu compromisso em restaurar seus templos negligenciados. Também descreve as políticas de Ciro sobre direitos humanos e liberdade religiosa, tornando-o um documento notável para sua época. O cilindro declara que Ciro permitiu que pessoas deportadas retornassem às suas terras natais e reconstruíssem seus templos. O Cilindro de Ciro foi aclamado por alguns estudiosos como a primeira carta de direitos humanos do mundo. Seção 6. De rebelde a imperador, o desafio de Ciro aos medos. O caminho de Ciro para se tornar o governante de um vasto império não foi sem seus desafios. Os medos, sob seu rei Astíages, eram uma potência formidável e os persas eram inicialmente seus vassalos. No entanto, eu nutria ambições além de ser um mero rei vassalo.
Em 553 a.C., Ciro, sentindo uma oportunidade, liderou uma revolta contra os medos. A revolta foi bem sucedida, e em 3 anos, eu havia derrotado os medos e capturado seu rei, Astíages. Esta vitória lançou as bases para o Império Aquemênida, comigo como seu primeiro rei. A vitória de Ciro sobre os medos não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho de sua liderança e perspicácia estratégica. Seção 7. Expandindo o Império. Proeza militar de Ciro. Após sua vitória sobre os medos, Ciro embarcou em uma série de campanhas militares que expandiram as fronteiras de seu império. Conquistei a Lídia na Anatólia, incorporando sua riqueza e recursos ao meu império em crescimento. As campanhas militares de Ciro foram caracterizadas por sua inteligência estratégica e sua capacidade de se adaptar a diferentes inimigos e terrenos. Eu entendia que um império de sucesso exigia não apenas força militar, mas também uma administração estável e eficiente. As conquistas militares e as reformas administrativas de Ciro transformaram o Império Persa em uma grande potência no mundo antigo. Seção 8. Um governante justo. Reformas administrativas de Ciro. Ciro, o Grande, não era apenas um estrategista militar habilidoso, mas também um governante sábio e justo. Suas reformas administrativas foram elaboradas para criar uma sociedade justa e equitativa. Ele estabeleceu um sistema centralizado de governo, melhorando a comunicação e a eficiência em todo o seu vasto império. Ele implementou um sistema padronizado de pesos e medidas, facilitando o comércio. O reinado de Ciro foi marcado por um foco na justiça e na equidade. Ele estabeleceu um sistema de leis que se aplicava igualmente a todos, um conceito que era revolucionário para sua época. Seção 9. A passagem de um rei. Morte e legado de Ciro. Após um reinado de quase 3 décadas, Ciro, o Grande, morreu em 530 a.C., enquanto estava em uma campanha militar contra os Massagetai. Ciro foi enterrado em uma tumba simples, mas digna, em Passárgada, a cidade que ele fundou. Apesar de sua morte, a visão de Ciro de um império tolerante e próspero continuou a guiar seus sucessores. Seu filho, Cambises II, o sucedeu, expandindo ainda mais as fronteiras do império. O legado de Ciro estendeu-se muito além de suas conquistas militares. Seção 10. O legado duradouro de Ciro, o Grande. O legado de Ciro, o Grande, ressoou ao longo da história, influenciando o curso da civilização ocidental. Sua visão de um império unificado, onde diferentes povos pudessem coexistir pacificamente, contrastava fortemente com as conquistas frequentemente brutais de outros impérios. O cilindro de Ciro, com sua mensagem de direitos humanos e liberdade religiosa, continua a inspirar pessoas em todo o mundo hoje. No século XX, as Nações Unidas reconheceram o cilindro de Ciro como uma antiga declaração de direitos humanos. Suas ideias também tiveram impacto no desenvolvimento da democracia na Grécia Antiga. Seção 11. Conclusão. Prosperidade material e espiritual. O legado duplo de Ciro. O reinado de Ciro, o Grande, marcou um ponto de virada na história antiga. Sua busca por prosperidade material era evidente em seus esforços para expandir o Império Persa, proteger suas fronteiras e estabelecer uma administração estável e eficiente. A busca de Ciro pela prosperidade espiritual se manifestou em suas políticas de tolerância religiosa, seu respeito pela diversidade cultural e seu compromisso com a justiça e a equidade. O legado de Ciro nos lembra que a verdadeira liderança envolve não apenas conquistar terras, mas também conquistar os corações e mentes das pessoas. Sua história continua a nos inspirar a lutar por um mundo onde a tolerância, a justiça e o respeito pela diversidade sejam primordiais.